Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, hoje com a presença aqui da minha grande amiga, companheira aqui de Ciência Sem Fim, Ned. Tudo bom, Ned? Tudo bom, Sérgio? Boa noite. Boa noite, queridos humanos. Isso aí, galera. Hoje um programa especialíssimo. Vamos falar sobre a Lua, respondendo perguntas de vocês. Tá? Então tem lá, siga o Insta do Ciência Sem Fim. Lá tem uma caixinha, você pode ir lá escrever. Ou deixa aqui no Superchat também, que sabe aqui a nossa inteligência artificial lá do MIT, analisando hoje. Hoje nós demos uma relaxada nela, como é da Lua, tá? Então, só que façam perguntas legais, tá? E aí nós vamos responder aqui para vocês. Combinado? Temos emblema, né, Mulambo? Então solta aí, manda na tela. Ó! Ficou legal. Caramba, ficou mesmo. muito legal. Esse até eu vou querer, viu? É, eu também. Pra resgatar. Ó, esse emblema é foda, hein, galera? Eu quero ver se alguém sabe a referência, hein? Sabem a referência? Ficou muito Quem legal. souber aí, deixa aí, ó. É o seguinte. Gigalvão, né? Gigalvão. E pra resgatar é Lua. Válido aí por 24 horas até o, né, depois desse programa aqui. Perdeu o emblema, aí é só no mercado de emblema que você vai poder negociar e fazer tudo lá, trocar, comprar, vender seus emblemas. Esse aí ficou demais mesmo. É um histórico por vários motivos. Esse emblema aí, pelo menos a referência dele, depois a gente fala. Sim. Temos também Sparks. Quem quiser mandar aí, 15 de 150 Sparks, sua mensagem aparece aqui na tela. Lembrando que a plataforma nova, nv99.com.br/ciência sem fim. Lá você assiste o programa, lá você comenta, faz tudo. Então, se inscreva lá na nova plataforma aí que nós estamos usando. E também, não se esqueça que nós temos o Superchat, eu já falei, né? Então, mandem Superchat hoje aí. Superchat hoje aí nós demos uma liberada na inteligência, ela tá mais light hoje, tá? E não se esqueça também do programa de membros do Ciência Sem Fim. Tá? Por exemplo, todo dia, antes do Ciência Sem Fim, a gente estava aqui batendo papo com os membros. Um papo muito maneiro, contando aí de bastidores. Eles ficam sabendo de bastidores do Ciência. De coisas que eles nem deveriam saber, coisas eles sabem. Que nem deveriam saber, eles sabem. Então, assim, é um barato, tá? Então, assim, aconselho todo mundo, entre lá. Tem os níveis todos. Lembrando que o Pica das Galáxias, você concorre ao telescópio aqui, cedido pra gente pela grande Celestron Brasil, o 60, igual vocês viram ontem, né? Que dá para fazer muita coisa. Dá para estudar o Sol, Lua, estrela dupla, Júpiter, Saturno, Marte, um monte de coisa dá para você ver com esse telescópio e se iniciar na astronomia. Então, vire lá o membro Pica das Galáxias. Tem os outros níveis lá todos também para você contribuir e ajudar o Ciência Sem Fim. Combinado? Então, vamos lá, Ned. Começar aí a nossa jornada para a Lua. Exatamente. Nosso satélite natural. Isso. Minha amada Lua. É isso mesmo, a Ned gosta muito da Lua. E a Lua, né, não tem como não gostar também, né? A Lua aí, o objeto mais visível. A Lua tem muita história com a própria humanidade, ó. Primeira coisa pra vocês saberem, o primeiro registro de qualquer ser humano que escreveu alguma coisa mais ou menos assim, ou que marcou alguma coisa, e isso aí foi num osso de macaco, tá? Com uma datação aí aproximadamente de 30 mil anos atrás, aonde está marcado ali as fases da Lua. Então a Lua ela é muito importante. Aí você vai perguntar assim para mim, por que não usavam o Sol? Porque o Sol não muda, né? Então o Sol todo dia estava ali brilhando, a Lua ela muda por causa das fases dela. Então as fases da Lua, uma vez por semana, a cada 7 dias muda de fase, a cada 28 dias, né, vai se repetindo o ciclo e tudo. Então, a Lua sempre foi muito importante para tudo isso. Não é isso, Ned? Exatamente. E já fomos na Lua e vamos voltar. Já pisamos na Lua, não pisamos uma vez só, tá? Pisamos várias vezes, tá? 12 seres humanos aí foram os privilegiados até agora de terem pisado na Lua. E vamos voltar. Então pode até mandar pergunta aí sobre o Artemis aí, tudo, que temos novidades aí, né, que estão saindo. E até ontem não, nessa madrugada aí, tava até vendo um programa no
acho que foi no Discovery, dos caras indo, rodando lá principais centros de pesquisa e tudo para explicar e para provar que o ser humano pisou na Lua. Porque pisamos sim, tá, galera? Então, Inclusive, isso que você comentou é muito importante, porque é uma dúvida que as pessoas têm e sempre perguntam: por que que a gente só foi na Lua uma vez? E não foi só uma vez. exatamente, fomos algumas vezes, né? Apolo 11, 12, aí a 13 não deu certo, 14, 15, 16 e 17. Aí paramos ali na 17. A Apolo 18 tem um filme maravilhoso, A, que você pode a assistir. 18 teve umas rochas lá que atrapalharam a missão. A 18 você pode ver o filme, que é maravilhoso, e ir até a 20, tá? Isso é uma coisa interessante, que eu acho que pouca gente sabe. A Apolo, o programa Apolo, originalmente, ele ia até o 20. Parou no 17, por quê? Porque depois do acidente da Apolo 13, eles resolveram cancelar o programa e aí voaram só o que estava feito. Tá? As naves e todas que estavam feitas, voou até 17. E aqui em São Paulo, quem teve a oportunidade de ir lá no Space Adventure, pôde ver a perna, né, da Apolo 20, que não chegou a voar, mas ela existiu porque ela estava pronta ali, mas não tinha o resto da nave. E ela foi aberta aqui em São Paulo, ela foi lacrada em 1966, lá nos Estados Unidos, e só foi aberta uma vez aqui em São Paulo, então uma peça histórica ali que estava no Space Adventure aqui. Isso aí. Bora? Bora! Vamos lá. Aleph Martins, ele perguntou por que a Lua da Terra é tão grande e por que que temos só uma Lua? Excelente pergunta, hein, cara? Então, para a pergunta dele, tem várias coisas aí, né? Então, lembrando, né, que dos planetas, Mercúrio não tem Lua, Vênus não tem Lua e a Terra é o primeiro objeto a ter Lua. Isso aí já é uma grande questão, né? Por que esses outros objetos não têm Lua? Talvez pela proximidade do Sol e tal. Depois, Marte tem 2 luas, que a gente não sabe, né? Se são meio asteroides capturados e tal. Vai ter uma missão para lá. E a nossa Lua, ela é muito peculiar, né? Ela é muito diferente de todas as outras, porque ela foi formada por um grande impacto, pelo menos é o que diz aí a teoria mais aceita no momento, que ela foi formada por um grande impacto, e ela ficou de um tamanho gigantesco, porque a nossa Lua é a maior Lua em tamanho relativo com o planeta. Não é a maior Lua do Sistema Solar, a maior é Ganimedes, mas a nossa é a maior em tamanho relativo do planeta. E isso pode ter sido fundamental para a vida existir aqui na Terra. Por que a gente teve uma Lua só? Assim, porque não dá para a gente saber, né? Pode ser que a gente tenha tido outras luas. Pode ser, na verdade, que a gente tenha tido milhares de luas, de pequenas luas, que foram se aglutinando e criaram essa. E no momento em que estavam essas coisas se formando, esse objeto principal que se formou na órbita da Terra, ele era tão grande que ele acabou aglutinando todo o resto. Então, uma das linhas de explicar por que a gente tem uma lua só é isso, que explica também o fato dela ser muito grande. Porque todo o material, para quem não sabe, a teoria é de que um objeto do tamanho de Marte, chamado Theia, bateu na Terra, e quando ele bateu na Terra, ele se misturou meio com o manto da Terra e arrancou um pedaço. Esse pedaço que foi arrancado, ele tinha parte dele material da Terra, parte dele material dessa Theia, desse objeto aí. Ele não é que ele arrancou e formou a Lua, vaporizou um monte de pedacinho, esses pedacinhos foram aglutinando aos poucos e formaram a Lua. Então a explicação deve estar por aí, tá? A gente não sabe exatamente, mas deve ser isso. Nem sempre a gente tem só uma Lua. Às vezes um objeto se aproxima, fica orbitando a Terra, e tem algumas épocas, recentemente a gente estava com isso, inclusive, né? Isso. Com outro satélite natural. A gente tem luas que são, digamos assim, provisórias, né? Elas ficam um tempo, a Terra captura algum pequeno asteroide e ele fica na órbita da Terra por alguns anos e depois ele sai. Então isso aí acontece, sim. Tem um superchat aqui do Paulo Henrique, não é sobre a Lua, é indicação, ele mandou 5, chama o Vlad do Área Secreta. Acho que rende um programa muito bom. Abraço. Nós já conversamos até com ele, né? Já encontramos com ele aqui no estúdio lá uma vez e combinamos com ele. Ele é um cara muito gente boa. Temos que ver, eu acho que ele está nos Estados Unidos agora, tá? De novo, né? Porque ele morava lá, veio para cá, voltou.
Mas a gente tem essa vontade, sim, de conversar com o Vlad, ele mesmo já tinha falado. JP Plaua B. JP. O JP. Se houvesse outra lua do mesmo tamanho, mas exatamente do outro lado, quais seriam os impactos aqui? Terríveis, né, cara? Seriam terríveis, porque a Lua ela tem um impacto muito grande na Terra, um impacto bom até, viu? Porque ela controla as marés, né? E lembrando que maré não é só na água, tá? Tem maré na parte sólida também. O negócio é que na água é mais fácil da gente perceber a maré. Mas hoje, com esses GPS aí de altíssima precisão, o pessoal consegue calcular a maré no sólido também, na parte sólida da Terra. Cara, se tivesse uma outra lua grande igual a Lua, do outro lado, vamos supor que elas ficassem sempre orbitando uma oposta à outra, seria uma bagunça a Terra, né? Porque seria uma briga gigantesca ali de maré para um lado, puxando para o outro. E seria uma luta da gravidade, né? Seria um negócio muito complicado. Aliás, se brincar, quem mexe aí no Universe Sandbox, que é um joguinho que você dá para simular, se brincar, dá para você colocar isso lá e ver o que aconteceria. Muito provavelmente, nós não estaríamos aqui. O Renan, ele mandou 10. Serjão e Ned, boa noite, vocês são fera. Serjão, você assistiu Moonfall? A ameaça lunar? Se sim, aquela teoria maluca do filme sobre a Lua existe? Ou é pira do diretor? Abraço e sucesso a vocês. Excelente pergunta, viu, cara? É o seguinte, tudo na vida tem contexto, né? Então, aquele diretor lá é o Emmerich, tá? Para quem não sabe quem é o Emmerich, ele é o mesmo cara que dirigiu, olha só, Independence Day, O Dia Depois do Amanhã, 2012. Só filmão, hein? Godzilla, tudo foi o Emmerich. De destruição. É só filmão. Mas tudo só filme de destruição, de catástrofe. Mas agora que tem um ponto aqui muito curioso. 2012, o filme que o Emmerich dirigiu, é um filme baseado em uma teoria de conspiração, que era o fim do mundo que ia acontecer lá no calendário maia. Godzilla, para quem não sabe, cara, Godzilla é baseado numa das teorias de conspiração mais famosas do mundo. Aliás, muito mais famosa que Terra plana, que é da Terra Oca, The Hollow Earth, de que a Terra ela é oca e ali dentro vivem seres e tudo mais que defendem a Terra. Por isso que o Godzilla ele sai para defender quando tem alguma coisa e tal. Quem já viu Godzilla tá ligado no que eu tô falando. Então, Godzilla, baseado em teoria da conspiração. 2012, baseado em teoria da conspiração. Independence Day, nem preciso falar, né? Nos ETs visitando a Terra. E o Moonfall é baseado numa teoria conspiratória muito maneira também, que existe, tá? Que é que a Lua, no lado oculto da Lua, no lado que a gente não vê, lá teriam seres alienígenas esperando o momento certo de jogar a Lua na Terra para acabar com a vida aqui na Terra e tal e tudo mais. Só que, não vou dar spoiler do Moonfall, né? Porque ele dá uma mudada nessa teoria um pouco, é o que ele faz normalmente também, ele muda um pouquinho as teorias. O próprio 2012, ele fala muito pouco do calendário maia, você pensa que ele vai falar pra caramba, mas ele nem fala tanto assim. E no Moonfall também ele muda um pouco essa teoria, só que ele muda para um negócio muito mais legal, entendeu? Eu achei muito mais legal. A galera da minha casa, que deve estar assistindo aqui agora, deve estar querendo me matar, porque eu levei eles no cinema e eles acharam o filme horrível, entendeu? E assim, o filme não é muito bom mesmo. Mas é porque se você for assistir com esse contexto conspiratório e desse cara, do diretor, aí você sabe o que você vai esperar. Mas assistam, tá? Na verdade, 2012 foi mais comentado, não o filme, mas a teoria em si, nos grupos de família do WhatsApp, porque todo mundo desespera. Exatamente. Ai, E o filme 2012, o nome do filme é baseado numa teoria de conspiração, mas o filme mesmo é baseado em outra, que é quando o Yellowstone vai explodir. Ele é um super vulcão, quando ele explodir vai acabar com a Terra, tal, e não sei o quê. E tem até um podcaster, né? Nem se falava tanto, aliás, se falava sim, mas tem um podcaster lá naquele filme, que é o cara que fica lá na beira do vulcão transmitindo lá, é hoje, vai acabar o mundo, vamos correr.
É muito legal. Assistam 2012 também. Aliás, assistam todos, cara. O filme é bom. Roger, se teoricamente ela, a Lua, fez parte da Terra, então ela tem os mesmos elementos químicos que a Terra? Isso aí, cara. Aliás, é uma das maneiras, essa teoria aí, ela ganhou muita força depois que a gente começou a pegar amostras da Lua trazida pelas missões Apollo, pelas missões Luna, né? A União Soviética, ela não pousou o ser humano na Lua, mas ela pousou várias missões que traziam amostras para a Terra. Foi o programa Luna, tá? Teve até a Luna 24 lá que trouxe amostra para a Terra. Quando as amostras chegavam aqui na Terra e o pessoal ia analisar as amostras, eles viam que os isótopos que a gente tem aqui na Terra eram os mesmos isótopos que a gente tinha na Lua. Então, isso fortaleceu muito a ideia. Eram os mesmos num certo nível, mas em determinados níveis eles não eram. Então, o que pode ter acontecido? Então, em cima disso, foi bolada toda essa hipótese do grande impacto, que a gente chama. O Douglas mandou 10ão. Valeu, Douglas. Sergião, cada vez mais vejo notícias sobre a exploração de recursos naturais na Lua. Se acontecer em larga escala, existe a chance de a órbita lunar ser alterada por causa da diminuição da massa total? Muito bom, cara. Então vamos lá. Quais são os recursos que a gente pode explorar na Lua? Água, que o pessoal está afim de ir lá, já sabe que tem água na Lua, tem água em vários locais, na verdade, na Lua, e a água é importante por quê? Primeiro, para fazer combustível. Então você tem o hidrogênio e o oxigênio, eles liquefeitos viram combustível de foguete, igual a gente já sabe. Então a Lua vira um posto avançado, um posto Ipiranga no sistema solar. Olha que demais, hein? E o hélio 3, né, que você pode trazer para aquele lance de fusão nuclear e tudo e tal. Só que a água na Lua, ela não é que você vai chegar lá e vai ter um lago, não. A molécula de água, ela está presa dentro de rochas que são vidros, tá? Vidros lunares. Ué, como que tem vidro na Lua? Na Lua tem muito vidro porque na hora que dá um impacto de um asteroide, ele esquenta aquele terreno tanto, que a rocha vira vidro. Sabe como faz vidro? Vidro você pega areia, leva num alto forno, a altíssima temperatura, e ela vira vidro. E aqui na Terra, tem muita gente que mora em cidade de praia, que às vezes está andando na areia assim e vê um pedaço de vidro do nada. Sabe o que é aquilo? É quando pega um raio. O raio ele esquenta aquele pedacinho de areia tão rapidamente que aquilo ali vira vidro. Então, na Lua, a molécula de água está presa dentro das rochinhas vítreas, que a gente chama. Agora, mudar a órbita, cara, nós não vamos explorar a Lua a esse ponto, não, tá? De tirar tanta massa dela e mudar a órbita dela. Então, isso aí pode ficar tranquilo. Isso ainda vai demorar também. Pô, a pergunta que eu esqueci de fazer no início, do Andrezeira. Ah, Andrezeira. Andrezeira mandou um superchat ontem, eu não tinha entendido muito bem a pergunta, e hoje ele me mandou lá no Twitter e tal, e eu pedi para ele me mandar que a gente ia responder aqui. Então, aí ele comenta, era isso que eu queria perguntar, Sérgio. Na verdade, queria ouvir o Sérgio explicar sobre redshift. Uma dúvida minha, é porque essa diferença de 9 bilhões de anos-luz em 2018 para 12,9 agora? E o James Webb, ouvi que ele daria um ganho de 200 mil de anos-luz na nossa visão. Isso aí. E depois disso, se o universo tem 90 bilhões de anos-luz de diâmetro, então quer dizer que algumas coisas nunca vamos ver? Já se afastaram mais do que a velocidade da luz pode chegar? Se lançássemos um telescópio também na velocidade da luz para ir encontrando isso? Muito bom. A pergunta do Andrezeira, galera, ela é muito complicada. Só fazer um parênteses aqui na Lua, então. Ele está falando de ontem da descoberta do Hubble, tá? Da estrela mais distante. Ô, Mulambo, coloca aí, cara. Entra aí num site chamado assim, ó, hubblesite.org. Deixa eu ver se aí tem. Para mostrar para vocês. Ele está falando da descoberta do... Isso, joga aqui na tela. Desce aí um pouquinho. Entra aí nesse news aí, ó. Nessa bolinha news.
Isso, aí vai ter a primeira aí. Isso aí, essa primeira aqui, ó. Isso. Entra aqui, aí pronto, beleza. Aqui tá bom. Essa imagenzona aqui tá legal. Então é o seguinte, ó, isso aqui é a estrela que o Hubble descobriu. Esse pontinho aqui, ó, galera. Isso aqui é a estrela mais distante que a gente já observou no universo, que está a 12,9. É sobre isso que o Andrezeira está falando. O Hubble, em 2018, ele observou uma estrela a 9 bilhões de anos-luz de distância. E agora ele quebrou o próprio recorde observando essa a 12,9. Então a primeira parte da pergunta dele é: como, né, que aconteceu isso? Cara, como que aconteceu isso? Porque tudo isso, você está vendo esse arco vermelho aqui, ó? Esse arco vermelho é um efeito que a gente conhece como lente gravitacional. Então tem uma galera que fica ali observando essas lentes gravitacionais, que é quando você tem uma grande massa entre um objeto muito longe e a gente, que distorce tudo. Mas além de distorcer, ela amplia as coisas que estão muito longe. Então, naquela época, lá em 2018, era uma base de dados, era métodos de análise diferentes de agora. Então, agora teve uma evolução, por isso que a gente conseguiu descobrir essa que está a 12,9. Está a 12,9 bilhões de anos, mas o astrônomo ele não gosta dessa medida. O astrônomo mede tudo em redshift. Redshift é desvio para o vermelho. O que é isso? Esses 12,9 bilhões de anos, vamos tentar explicar que isso é complicado pra caramba, hein? Presta atenção, hein? Ó, 12,9 bilhões de anos. Mas o universo ele não está parado, ele está se expandindo. Então esse 12,9 não é 12,9, é 12,9 mais um tanto que é a expansão acelerada do universo. E isso o astrônomo chama de redshift, é o desvio para o vermelho. Por isso que a estrela, ó, tá vendo que ela está vermelhinha aqui? Porque ela está deslocando muito para o vermelho, tá? Em redshift, essa estrela está a 6,2. É o redshift dela, é uma medida. Se você pega esse 6... Olha só isso que demais agora. Se você pega esse 6,2 e transforma ele em bilhões de anos, vai dar 29 bilhões de anos. Aí você vai falar, ué, mas o universo só tem 13,7, como que a estrela está a 29? Porque ela está considerando essa expansão do universo, beleza? Então isso que é o redshift, por isso. E aí ele falou que se a gente jogasse um telescópio na velocidade da luz, a gente conseguiria meio que evitar isso e tal. O negócio que a gente conseguiria evitar daqui para frente, né? Mas quando o telescópio chegasse lá perto. Mas o telescópio também ia estar influenciado pela expansão do universo. Então, na verdade, não ia mudar tanto relativamente, tá? É isso aí. Valeu, Andrezeira. E, aliás, uma descoberta sensacional do Hubble. E um cara hoje escreveu, falou assim, que descoberta legal, nada. Isso aí não quer dizer nada. Como não quer dizer nada, cara? Eu achei incrível e tem gente reclamando. Tem gente reclamando. Como você vê que como pode, que é, né? né? Internet não é fácil, não. Não dá para agradar o pessoal. Não dá. Rafael Soares mandou 10ão, moro em Roraima, comecei a seguir o canal tem 40 dias e graças a vocês comprei um telescópio 70 azimutal Celestron. Setentinha. Opa, um setentinha. Legal. Tem alguma diferença do céu aqui dessa região, da linha do Equador, para outras regiões do Brasil? Muita diferença, cara. Muita diferença. Aliás, o céu em latitude, tá, galera? Ele muda. Ele vai mudando. Então, durante o ano, as constelações que você vê numa determinada latitude são diferentes do que você vê em outra. E ele está em Roraima é lá em cima, né? Na linha do Equador, né? É isso. Então, cara, você vai ter um céu aí bem diferenciado, viu? Bem legal. As coisas vai girar meio perto do horizonte, entendeu? Porque o polo celeste sul, seu, aí em Roraima, ele vai estar praticamente em cima do horizonte. De um lado e do outro, quem que vai estar? O polo celeste norte, onde aí buga a cabeça dos nossos amigos lá. Mas, cara, seu céu aí é maravilhoso, cara. É maravilhoso, é diferente e aproveite, cara. É isso que eu pensei. Aproveita esse céu porque realmente é maravilhoso. E você não deve ter tanta cidade aí, não deve ter tanta poluição luminosa ainda, então aproveita seu setentinha que você vai fazer coisa pra caramba. E deve ter um sol bom também. Estude o sol, cara. Não olhe pro sol, projete o sol na parede, tá? Você, como que ele chama, Ned? Rafael Soares. Rafael Soares, pega o seu setentinha, tá com muita mancha solar esses dias. Amanhã, se tiver sol aí, ó, pegue o telescópio, aponta ele pro sol e joga o sol numa parede. Não olha, tá? Não olhe nunca.
joga o Sol numa parede, você vai ver um monte de mancha. E aí você faz aquilo que o Ednilson falou, pega um papel, coloca ali, ó, e desenha, cara. Você vai começar um trabalho muito maneiro em astronomia. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, mas eu já vou juntar com ela várias outras perguntas que fizeram sobre isso. Que foi repetida. Perguntaram se é verdade que a Lua está se afastando da Terra. E a pergunta aqui do Tiago, em quanto tempo o distanciamento da Lua vai afetar os humanos? Muito bem. Então, a Lua, sim, ela está se afastando da Terra 3,8 centímetros por ano, tá? Como que a gente mede isso? Porque existem observatórios no mundo inteiro aí espalhados que fazem medidas sistemáticas da distância entre a Terra e a Lua, tirando aquele laser, jogando na plaquinha que os astronautas deixaram lá e recebendo sinal de volta. Quem já viu lá o Big Bang Theory sabe o que eu estou falando. 3,8 centímetros por ano. Se você fizer essa conta, cara, esse valor para a Lua se afastar da gente, não ter mais efeito e tal, e dar um problema na Terra, vai dar mais do que 5 bilhões de anos. E o que acontece? Daqui a 5 bilhões de anos, eu tenho uma notícia muito triste para todos vocês. Não estaremos mais não aqui. Estaremos mais aqui. Então não vai afetar os humanos. Não vai ter problema nenhum, tá? Então, espero que vocês não tirem o sono de vocês. Daqui a 5 bilhões de anos, não estaremos mais por aqui. Não, e também a gente vai colidir com Andrômeda, tanta coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer até lá. Só que a gente não vai ver nada disso. O Marcelo, ele mandou 5. Sérgio, qual é a possibilidade dos tardígrados que a sonda levou para a Lua mudar alguma coisa lá? Você está aí na teoria da conspiração, né? Para quem não sabe, né, uma sonda israelense, né? A Bereshit. Eu chorei, tadinha. A Bereshit, Israel fez uma sonda para pousar na Lua, chamada Bereshit, só que ela não pousou, ela se espatifou lá na Lua. E depois disso veio a notícia de que essa sonda levou, pregada no negócio lá, milhares, né, de tardígrados, que é o urso d'água, né, que o pessoal chama, né? Se você não conhece por esse nome, pelo outro você vai conhecer, que é aquele animal extremófilo que aguenta viver sob intenso calor, frio, radiação. Ele não precisa comer durante tal, ele reduz o seu metabolismo ao máximo e tal. São os queridinhos dos astrobiólogos, né? Exatamente, os astrobiólogos adoram muito os tardígrados e tal. Então, tem esse bando de tardígrados lá na Lua. Agora, o que ele vai mudar na Lua? Cara? Não, eles não vão mudar nada na Lua, não. Eles já devem estar tudo morto, né? Já começa por... Não é possível que eles sobreviveram. Será que eles sobreviveram? Agora, fica aí um excelente... Aí, cadê o Emerix? Emerix, se você estiver ouvindo a gente, fica aí, ó, próximo roteiro do seu filme. Você que gosta de fazer um filme com uma pegada aí conspiratória, fica aí, ó, os tardígrados revoltados na Lua. Como é o nome daquele teu aluno que está fazendo uma contagem de crateras? Ixi, aí você tem um aluno, né? Tem um aluno que está fazendo contagem de cratera. Tem uma pergunta aqui sobre crateras. O Marcelo, ele pergunta, qual a cratera mais profunda da Lua? Aí, cara. Aí sim. Pesquisa aí, Mulambo. Pesquisa aí, Mulambo. Vamos ver se o Google responde essa. Vamos ver se o MIT... vamos ver se a inteligência do MIT responde. Coloca aí. A cratera mais profunda da Lua. O que ele falou? Aitik do Polo Sul. Não pode ser. A cratera Aitik? Com 2.500 km de diâmetro. Não, de diâmetro. Quanto? 13 de profundidade. 13? É, a mais profunda do nosso sistema planetário. Então é isso. Mas é porque ela é uma bacia, né? Na verdade. É a bacia Aitken do Polo Sul, que a gente chama. Então tá aí. Wesley Campos mandou 2. Qual telescópio indicam para observar a Lua e planetas? Cara, a gente sempre indica bem. Assim, essa pergunta sua ela é muito jogada assim, né? Depende. Depende de vários fatores. Eu não sei se você tem uma experiência ou não. Vou considerar que você não tenha nenhuma. A gente indica que o nosso 60 ou 70, entendeu? São telescópios numa faixa de preço acessível, tá? E que você vai fazer belíssimos trabalhos com a Lua,
com o Sol, igual eu falei, com estrelas duplas, com planetas. Então, fica aí essa dica. Agora, se você é um nível a mais, né, de conhecimento, outro dia foi até engraçado, um cara me perguntou isso, eu respondi o 70 e falei, não, cara, mas esse aí eu já tive. Eu quero um passo à frente. É esse que é o negócio, entendeu? Então, mas se você tiver um passo à frente, aí já pode partir para um refletor, um 114, 127, e aí ir embora, cara. Eu gosto mais da dica, depende do quanto você quer gastar. Por quê? Assim, se você tem condições de comprar já um melhor, eu acho que já vai logo no melhor e você vai aprendendo. Entendeu? Pode ser também. Essa dica sempre lembrando, né, que observe num telescópio primeiro, cara, tá? Porque a gente tá ligado, né? É. Dias pergunta, por que os humanos não voltaram para a Lua? Será que nós esquecemos como vai para a Lua? Esquecemos o caminho? Naquela época, com tão pouco recurso. Com a calculadora de bolso a gente foi, né? Por que agora, com tudo, a gente não foi mais, né? Por que não voltamos? Só pegar uma passagem rapidinho, vai ali no aeroporto e... É só entrar aí, pega aí, vai. Então, cara, essa talvez seja uma das perguntas mais feitas aí da história da humanidade, eu acho, viu? Você somar aí da década de 60 para cá, pelo menos tá no top 3, viu? Por que nós não voltamos? Então, você tem que entender por que nós fomos primeiro, né? O ser humano foi para a Lua, não tinha objetivo científico nenhum, nem nada disso. Era só para mostrar que você era melhor que seu amiguinho. Os Estados Unidos foi lá e falou, ganhamos, chegamos na Lua. Tanto que Apolo 12, a própria Apolo 13, ninguém mais nem queria ver o lançamento. Já acabou, ganhamos, cara. Não precisa mais disso. 14, 15, esse negócio foi, entendeu? Não tinha mais audiência, não tinha nada, porque o objetivo era ganhar. Então, beleza. Passado isso, começaram as sondas a estudar a Lua e tal. Naquela época, a gente não tinha nem ideia de que podia ter água na Lua, podia ter hélio 3 na Lua, essas coisas todas. Depois, com o tempo, as sondas e tudo mais, e uma sonda que foi importantíssima para isso foi a indiana, Chandrayaan, nós descobrimos que na Lua tem água. Caramba, se tem água na Lua, aquilo lá que eu falei, a gente tem combustível na Lua. E muita água, né? E muita água, tem muita água. Então, o que acontece? Por que isso? Primeiro, da Lua é mais fácil você lançar um foguete, porque a gravidade é menor, não tem atmosfera. E se você tem o combustível lá, quer dizer que você não precisa levar daqui da Terra. Então, você pode levar uma nave desmontada para a Lua, montar ela lá e lançar ela de lá. Então, aí surgiu um interesse agora comercial na Lua, que não era nada que tinha antigamente. Antigamente não tinha interesse nenhum. Os caras sentavam naquele foguete com mais de 90% de chance de morrer, mais de 90% de chance de morrer, e foi até legal que esse programa aí entrevistaram o Buzz Aldrin e ele falou de novo isso. Me falaram que eu tinha 95% de chance de morrer e eu falei que eu ia, mesmo assim, mesmo que fosse 100%. Os caras eram malucos e tal. Hoje, cara, não pode ser assim. Então, nós estamos vendo aí o cuidado que se tem para fazer um foguete, testar, retestar, testar de novo, e atrasa, e é grana. E você justificar para o Congresso da grana, quando você está no meio de uma guerra fria, fala, cara, nós temos que ser melhor que os outros ali. Aí é muita grana que vai, é um caminhão de dinheiro sem dó. Agora, para você justificar, cara, tem uma água ali na Lua, o cara falar, cara, mas tem água aqui na Terra, cara, por que quer ir lá na Lua pegar água? Entendeu? Então é muito mais difícil a liberação de verba e tudo, tá? Mas, assim, basicamente essas coisas aí. Essa questão dos astronautas, uma coisa que eu acho incrível, inclusive super indico, quem não assistiu, aquela série Os Eleitos, gente, é muito boa, é incrível aquela série. Exatamente, é muito boa mesmo. Bruno Soares mandou cincão. Sacane, a viagem do Armstrong foi cinematográfica? Manda um salve para João Vitor, Rio de Janeiro. Salve aí, João Vitor, Bruno Soares, não é o Bruno não, né? Não, né? não, Tá. não é o nosso Bruno. Senão eu já ia... Entendi. Brunão, passa no RH. Não, mas não é aquele outro Bruno também não, né? Que a gente conhece. Não, tá bom. Cara, não foi cinematográfica não, cara, esquece. Aliás, vocês sabem por que falam tanto esse negócio cinematográfico? Tem 2 motivos, né? Não sei se vocês sabem, né? Um é o nosso queridíssimo Stanley Kubrick, né? E a outra é o seguinte, cara.
Na época que a gente foi para a Lua, lá na década de 60, você não tinha computador, que é onde você podia fazer a simulação da navezinha chegando. Você sabe como eles mostraram para o público que a gente ia para a Lua? Eles encenaram tudo num estúdio. E aí eles mostraram ali os caras vestidos de astronauta, não, vai ser assim que ele vai descer, vai ser assim que ele vai fazer e tudo. E esse negócio ficou aí na cultura para todo sempre. Outro Bruno. Caramba, hein? Tem Bruno. Tem Bruno, hein? Poderia, de alguma forma, mudar a rotação da Lua para nós vermos as duas faces e não somente uma? Não tem, né, cara? Isso aí é uma coisa muito legal, né? A Lua, para quem não sabe, ela é travada gravitacionalmente com a Terra. Mas a Lua tem rotação, tá? A Lua gira. O negócio da Lua é o seguinte, ó. Aqui tá a Terra e aqui tá a Lua. À medida que a Lua vai girando, ela vai girando junto com a Terra. Então, o período de rotação da Lua é exatamente igual ao período de translação dela ao redor da Terra, que são 28 dias. Então, ela demora 28 dias para dar a volta em torno do seu eixo e 28 dias para dar a volta em torno da Terra. Por isso que a gente sempre vê o mesmo lado que sempre, né? Mas, cara, mudar a rotação de um objeto, isso aí é muito legal porque tem uns caras malucos aí que já falaram assim, vamos tirar a Lua da órbita e tal. Não mexa, cara, num sistema natural que está equilibrado, porque você não sabe a consequência que isso vai dar. Então, vamos supor, vamos instalar uns foguetes aqui na Lua e mudar a rotação dela. Você não sabe o que isso pode causar. Pode causar problemas, assim, terríveis, até para a nossa existência, tá? Daniele Tobias mandou 27,90. 27, tamo junto aí. Sérgio, por que os americanos são chamados de astronautas e os russos de cosmonautas? Aí tinha que estar o Júnior que quer responder melhor essa, né? Mas o cosmonauta é o seguinte, lá na Rússia, ou na União Soviética, né? Quando o cara terminava o curso lá, né? Para ir para o espaço, ele era formado como engenheiro cosmonauta. Porque aí é uma maneira como os países chamam o espaço, né? Então, os Estados Unidos é o cara que vai viajar pelos astros. No caso da Rússia, é o cara que viaja pelo cosmos, mas aí é o jeito que eles chamam. Tanto que a agência espacial russa chama-se Roscosmos. E na China é taikonauta. Por quê? Porque a palavrinha taikon em chinês quer dizer espaço. Então é o cara que viaja pelo espaço também. Aí é uma coisa da nomenclatura ali de cada país mesmo, tá? Mas é tudo a mesma coisa. E aí, como que seria o brasileiro, hein? Mandem aí sugestões. Ti Santos, existe alguma chance de achar vida microbiana na Lua? E aí, hein? E O aí? que você acha, Ned? Não. Eu acho que não tem chance nenhuma, tá? Porque a Lua ela não tem atmosfera. Essa A água. radiação A também. radiação é direto ali, exatamente. Essa água aí que a gente falou, ou ela está presa, é a molécula de água presa na rocha, ou é água congelada em determinados pontos. Mas existem pessoas que a Lua não foi sempre assim, né? Então, existem algumas teorias que indicam que a Lua pode ter sido habitável lá no passado. Ser habitável não quer dizer que teve vida, mas se ela foi habitável, pode ser que ela pode ter tido algum tipo de vida. E aí teria que a gente explorar a Lua de maneira mais, né, contundente assim, para tentar ver se a gente encontra algum tipo de fóssil. Eu acho muito complicado, muito difícil, tá? Mas existe essa linha aí de pensamento. Davi de Souza mandou 10ão. 10ão, valeu, Davi. Se uma mudança no campo magnético da Terra pode, entre aspas, zoar os nossos equipamentos elétricos e eletrônicos, como as sondas funcionam em Marte, já que seu campo magnético já é, entre aspas, zoado? Muito boa pergunta. Então, é aquele negócio que a gente fala, né? A missão ela é preparada para cada objeto. Então, assim, em Marte, não é que o campo magnético é zoado, simplesmente não tem campo magnético. Então, para a sonda, está tranquilo.
Agora, Júpiter, como que a Juno funciona em Júpiter? Aí vamos lembrar, aí o Conrado teve aqui, é um cara especialista em Júpiter e na própria Juno, e ele falou pra gente, né? E isso a gente sabe, se você pegar ali o negócio da Juno, você vai ver, ela tem o maior escudo, o mais espesso escudo protetor contra a radiação que já foi feito. Aliás, uma boa parte da Juno é simplesmente escudo protetor. Não tem equipamento, não tem nada. Por quê? Porque o campo magnético de Júpiter é muito forte e ela passa muito perto. E depois ela vai para muito longe. Por que ela faz isso? Para dar uma relaxada magnética, vamos dizer assim. Entendeu? Meio que para desmagnetizar e depois voltar. Então, essas sondas, tudo são preparadas para isso. Para tempestades solares intensas, são preparadas também. Então, quando você manda para um objeto que não tem campo magnético, é o caso de Marte, que não tem mais, é mais tranquilo, né? Só que ele está exposto à radiação toda do Sol. Então, você prepara a sonda para aquilo, tá? A Ana perguntou, quem deu o nome de Lua? Nossa, isso aí é um negócio complicado, né, Ned? Porque o nome realmente não é Lua. Lua seria uma designação para satélite natural, né? Na verdade, o nome do nosso satélite natural é Selene. Isso aí. Só que meio que não pegou e tal. Isso aí, na verdade, sua pergunta ela é muito interessante, porque tem toda uma discussão, até na União Astronômica Internacional, e é um negócio até que a NED pega no pé da galera. Eu não pego muito, não, mas a NED pega no pé da galera. Por exemplo... As luas de Júpiter. Como assim? As luas de Júpiter, exatamente. Só existe uma lua, nossa. Só existe uma lua. Mas se você pega no inglês, isso aí é engraçado pra caramba. O cara escreve moon, que é lua, e moon, que é a nossa lua. Qual que é a diferença? Uma ele coloca maiúsculo, que é a nossa. E nas outras ele coloca minúsculo, tá? Agora, esse negócio de nomenclatura, já que você perguntou... Sérgio, inclusive esse negócio de pegar no pé, deixa eu mandar um recadinho para vocês. Estou lendo aqui, um monte de gente escreveu lua com L minúsculo, tá? É maiúsculo. A nossa é L maiúsculo. É isso mesmo. E agora esse negócio de nomenclatura, quem decide tudo isso é a União Astronômica Internacional, tá? Então, Selene é a deusa, tanto que quem estuda a Lua é selenógrafo, e a ciência que estuda a Lua é a selenografia, tá? E a sonda japonesa chamava Selene também, Kaguya, né, em japonês, que é Selene, que é a deusa aí. Mas esse negócio de nomenclatura, se você entrar no site da União Astronômica Internacional, tem toda uma discussão sobre esse negócio de Lua lá, porque realmente dá um problema. Ezequiel, Sergião, qual outro material fora hélio 3 que só tem na Lua? Que só tem na Lua? Então, tem essas rochas aí, aquelas rochas meio esverdeadas, né, que o pessoal chama, né, aquele meio gel, né? Só tem na Lua também, aqui na Terra não tem por conta da radiação intensa ali. O regolito, né, aquele pó, o solo da Lua, ele é como se fosse um talco, tá? Por isso que a gente via nas botas, né? Os astronautas, eles vinham e eles reclamavam muito que o negócio ficava grudado neles. É a mesma coisa se você estivesse pisando num negócio cheio de talco. Então, é um material diferente, né? O material, embora a composição química, os elementos químicos sejam os mesmos, a combinação deles ali fica diferente por conta da radiação, de não ter atmosfera, da gravidade ser mais baixa e tudo isso. Então, assim, o hélio 3 tem vários outros, tá? Mas o que importa é o seguinte: o hélio 3 é o que tem um interesse, né? Um interesse grande em se explorar. Mas tem outros, aquela rocha esverdeada lá, é difícil de ter aqui na Terra. O gel lunar, né, que o pessoal chama também, é um outro tipo de rocha que não tem, que é um vidro meio escorrido por conta dos impactos. Por aí vai. Alisson Medeiros mandou 5. Valeu, Alisson. Sergião, o ser humano será um dia capaz de criar vida? Se sim, seríamos nós, minúsculo, Deus, com letra minúscula, Criador. O que seria um paradoxo com Deus, letra maiúscula, Criador? Mas como assim o ser humano criar vida? Não entendi. A gente não cria vida não, em laboratório e tal? Cria, né? As vidas, não cria de vez em quando? Cria. Não, o pessoal cria, ué.
Não entendi sua pergunta, cara. Já criamos até uma ovelha. Aí, ó, com a Dolly, né? A Dolly. O pessoal aí não vai lembrar, o pessoal deve ser novo, não lembra da Dolly, né? Cara, mas não entendi não, assim, se a gente criar a vida, aliás, veja aí, como chamava a novela? Como chamava a novela, Ned? A novela lá, meu, como chamava, Mulão? A Globo, na época da ovelha Dolly, fez uma novela, o clone, gente. O clone. Fez um clone. O clone. Na verdade, eu acho que você viu o clone, cara, porque ela acha que tem essa discussão aí, entendeu? Se eu não me engano, essa novela tá reprisando agora. Ah, é? É, aí, eu acho que é por isso. Então veja o clone, porque tem essa discussão lá do médico lá, ele buga a cabeça dele por conta disso, entendeu? Ele fica meio numa coisa ali, poxa, mas agora eu virei Deus, porque eu criei, e Deus, o que vira Deus nessa história toda, tá? Então, assim, realmente é um negócio a se pensar, né? Para quem acredita em Deus. Rafael Lara mandou $6,99 canadense. 6,99. Chama o Marcos Eberlin. Ele tem uma visão científica diferente de tudo que vocês já discutiram. Um debate seria demais. O Eberlin, né? É. Pode ser. Vamos ver. Sidney Cavalcante mandou 10. É verdade que a Apollo 12 provocou um teste de impacto que fez a Lua reverberar como um sino por horas? Isso aí. Isso aí. Qual que é essa história do sino, né? Muita gente fala esse negócio da Lua vibra como um sino, né, cara? Mas isso aí é por conta da estrutura interna dela, que é diferente da Terra. Então, quando você bate, sim, eles fazem esses experimentos, né? Fizeram, né, esses experimentos muito na Lua, de jogar coisa, de deixar coisa cair de propósito mesmo para ver. Porque quando a missão Apollo foi para lá, uma das coisas foi levar sismógrafos para ver se a Lua tinha alguma atividade. Isso a partir da 12. A 11 mesmo era só pisar e fim de papo, né? A partir da 12 começaram a levar algumas coisas mais interessantes e tal. E eles viram com isso que a Lua, o interior da Lua, ele é diferente da Terra, a estrutura. E isso faz, quando você bate alguma coisa na Lua, ela fica vibrando por muito tempo. Então o pessoal chama esse lance da Lua ser igual um sino. Sino de igreja, o cara vai lá e dá um tapa, um bate no sino, o sino vai ficar vibrando por muito tempo. A não ser que você venha e tranque ele, segure ele, ele para de vibrar. Que aqui na Terra é o que acontece, né? A gente tem muita camada, muita coisa, muita diferença, então as ondas elas vão atenuando à medida que elas vão se aprofundando. E na Lua não, fica vibrando por mais tempo. Então é isso aí que aconteceu. E a missão Apollo foi muito importante nesse ponto, porque foi assim e só assim que a gente entendeu como que a Lua era formada. Edu, a região de Mare Crisium é um dos locais com possibilidade de possuir água? Boa pergunta, cara. Teve um congresso agora há pouco tempo, um mês atrás, 3 semanas atrás. Eu participei desse congresso sobre ciência planetária e lunar. Legal pra caramba. E uma sessão foi só sobre água na Lua. E uma das apresentações foi a presença de água nos mares lunares. Tá? Aliás, eu fiz até vídeo no meu canal mostrando a apresentação dessa galera lá. Que tem, sim, muita água nos mares. O que são os mares da Lua? Os mares da Lua são derramamentos vulcânicos, grandes derramamentos de basalto, que a gente chama, que é um tipo de rocha. A mesma coisa já aconteceu aqui na Terra. E a gente pega a rocha, quando o vulcão está em erupção, a gente vai lá e pega a rocha, e dentro daquela rocha ali tem água, tá? E aí o pessoal pensou, será que na Lua não vai ter? E eles chegaram à conclusão que tem, sim. Então, os mares da Lua podem ter muita água, sim, tá? Daniel Castor mandou 5. 5, valeu. Ned Sérgio, tragam Felipe do Universo Narrado. O cara está fazendo doutorado em astronomia, teoria da relatividade e pensa muito fora da caixa. Vamos falar com ele. Eu vejo os vídeos dele, é legal. O Carlos, ele fez uma pergunta, ele deu até uma risada, mas é uma pergunta legal, tá, Carlos? É possível que uma lua tenha lua. Uma lua? É o Moon, né, que o pessoal chama, né? Já teve essa discussão, né? De uma lua ter lua. Pode ser, né? Mas aí, porque você pode ter um objeto que fique orbitando a lua, né? E juntos os dois orbitam a Terra, por exemplo, tá? Então, existe isso. A gente não conhece nenhum.
Mas em inglês o pessoal chama moon, entendeu? Que é lua de lua, como se fosse isso, tá? E já fizeram algumas simulações, simulando, eles chegaram à conclusão que poderia ter algo desse tipo. E as simulações são muito importantes, elas são baseadas em estudos, tá? Só Aí. que ainda não foi detectado. Murilo Alves, ele mandou 5. Valeu, Já Murilo. assistiram Não Olhe Para Cima na Netflix? Sim, senhor. Tu viu que não ganhou nada? Não ganhou nada, ainda bem. Bem feito. Quando eu vi que não ganhou nada, eu pensei assim, eu avisei. Nós vimos Não Olhe Pra Cima, cara, mas não sei o que tem a ver com a lua, né? Mas tudo bem. Cara, Não Olhe Pra Cima, nós já falamos, né, cara? Eu prefiro muito mais Moonfall, por exemplo, do que Não Olhe Pra Cima. De novo, né? Quem esteve aqui e conversou bastante sobre Não Olhe Pra Cima foi o Nick, né? Sim. Porque é aquele negócio de contexto, cara. Você tem que... Não, foi o Studart. Foi o Studart. Que ele falou quem que era o diretor. Ah, sim, sim. Porque você tem que saber, cara. É esse negócio, entendeu? Você vai ver o Moonfall, você vê que é o Emmerich que fez. Então você, já sei, cara, que vai ser teoria da conspiração na veia. Entendeu? Porque o cara gosta disso. Gosta, entendeu? O do Não Olhe Pra Cima... Se você vai ver, sabendo quem dirigiu, não foi o meu caso, que eu não sabia nem quem que era, nem o que o cara tinha feito, mas quem conhece falava, cara, eu já sei o tipo de humor que o cara vai fazer e as sacadas que ele vai ter, e aí o cara, você acaba vendo o filme com outro olhar. Pode ser chato isso pra caramba? Pode, mas ajuda nesse debate aí. Não Olhe Pra Cima, cara. Cara, eu achei... Sei lá, eu não achei legal. Eu não gostei. Pra falar a verdade, não gostei. Mas o pessoal aí aclamou e tal. Eu também não gostei. Então. E, assim, eles tinham uma narrativa muito boa, uma história para criar um filme muito bom. Mas fazer o quê? Prefiro... O que era para ser cômico não foi. Literalmente é isso. Era para ser um filme engraçado e acabou não sendo. Não acabou não sendo. Aquele final ali é um negócio ridículo, cara. Entendeu? Nossa, um negócio ridículo aquele final. O pessoal chegando... Pode dar spoiler, né? O pessoal chega lá no planeta, a mulher lá é comida por aquele bicho, nada a ver. Meu, os negócios nada a ver. Nada a ver mesmo. Prefiro muito mais Impacto Profundo, Armagedon... Moisés, a Lua poderia ser destruída alguma hora pelo efeito de maré? Não, pelo efeito de maré, não, cara. O que existe entre objetos é um negócio chamado limite de Roche, tá? Limite de Roche é o seguinte, cada objeto, você calcula a massa daquele objeto, a força gravitacional dele, existe uma distância que você chega desse objeto e que o objeto que chegar a essa distância é totalmente destruído. Isso aí chama-se limite de Roche. No caso da Lua e da Terra, seria chocando só, tá? Porque a Lua é muito grande. Mas, por exemplo, Marte, olha que coisa interessante, né? Marte tem 2 satélites e Marte pode ter um ciclo de anéis que dura aí milhares de anos. Só que, como diz um amigo meu, nós nunca estamos no dia anterior do negócio, tá? Mas o que acontece? Os satélites vão se aproximando de Marte, chega nesse limite de Roche, eles são destruídos e viram um anel ao redor dele. Passa o tempo, essas rochas começam a se aglutinar de novo e forma uma luazinha. Aí ela se afasta, depois ela começa a voltar e é destruída de novo. Então já tem estudos mostrando isso. A nossa, pelo fato dela ser muito grande, o limite de Roche é batendo na própria Terra, tá? Rafael Liberato mandou vintão. Boa noite, Sérgio e Ned. Vocês acreditam na tese de que a Lua surgiu da colisão entre a Terra e outro planeta? Quais são as evidências que dão base a essa tese? Colisões interplanetárias são comuns no universo? Excelente pergunta. Eu sou sim. Eu sou acho que deve ter sido isso, tá? Foi com um objeto do tamanho de Marte, na verdade, chamado Theia. E hoje não é comum. Mas na época em que isso aconteceu, colisões entre objetos aqui no Sistema Solar eram muito comuns. Muito comuns mesmo. Quais são as evidências que a gente tem para isso? Vamos lá. O fato da Lua ser grande é uma evidência. O fato da distância que a Lua está da Terra é um outro fato.
O próprio fato dela ter a rotação travada é outro. Os elementos químicos, isótopos de vários elementos que são iguais. Presença de voláteis também, igual aqui na Terra, na Lua, água e outros voláteis também. Então, você tem uma série de evidências que levam a gente a crer que foi isso. Só que pode ser que não tenha sido uma colisão só. Tá? Pode ser que tenham sido várias colisões, mais de 2, múltiplas colisões para acabar acontecendo isso. Então, é um tema em aberto ainda dentro da astronomia planetária, que a gente chama, mas tudo indica que foi isso. Porque as outras ideias que tem sobre a formação da Lua, o pessoal, é engraçado, é até legal, o pessoal faz tipo uma tabelinha assim e vai ranqueando. Então, a que acaba marcando mais ponto é essa. Ela não é perfeita, tá? Ela não é perfeita, mas ela é que tem mais evidências para a gente poder ir atrás. E é por isso que não se afirma e fala que é a teoria mais aceita. Isso. Exatamente por isso que o Sérgio comentou agora. O Eduardo, ele pergunta aquela questão sempre da bandeira que você comenta, mas a pergunta é que não dá com telescópio para a gente ver a bandeira, né? A pergunta dele é: e se apontarmos o Hubble para a Lua, consegue ver a bandeira? Também não, né? Uma coisa até para falar pro pessoal, né? O Hubble ele não é um telescópio grande, galera, tá? Aliás, o Hubble é um telescópio pequeno pra caramba. Se o Hubble ficasse aqui na Terra, ele seria um telescópio assim, cara, ninguém nem ia falar do Hubble, tá? Para quem não sabe, o Hubble, o espelho dele tem 2,4 metros de diâmetro. A grande vantagem do Hubble não é o tamanho dele, é o fato de onde ele está. Que ele está fora da atmosfera da Terra, então ele consegue ficar apontando para uma galáxia igual aquela, para um aglomerado daqueles, órbitas e mais órbitas, coisa que aqui na Terra seria impossível. Mas ele não é um telescópio grande, tá? Então, e ele está muito perto da Terra. Então ele tem 2,4 metros de diâmetro e está a 300 quilômetros acima aqui da superfície. Basicamente ele está na Terra. O Hubble é apontado para a Lua, tá? Já foi, aliás, várias e várias vezes está apontado para a Lua. Você não vai conseguir ver, você não consegue. A única coisa que consegue ver alguma marquinha ali na Lua são as sondas, a Chandrayaan-2 agora fez aquelas fotos, né, legais pra caramba, e a LRO, que são sondas que estão a 300 quilômetros da superfície da Lua, estão muito perto da Lua. Aí elas conseguem. Com o telescópio é aquela conta que a gente faz. O telescópio tem que ter aí uns 200, 150, 200 metros de diâmetro para ver as marcas lá deixadas na Lua, tá?